Deus. E aí você abre a sua Bíblia comigo, no livro de Salmos, Salmos 42, versos 1 e 2. Amém? Salmo 42, 1 e 2. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Quantos corações se encontram gratos nessa manhã? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Salmo 42, 1 está aqui. Assim como o cervo, ou assim como a corça, brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante da face de Deus? Vamos ler novamente. Volta no 1 lá. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Somente até aí. Levante sua Bíblia, seu tablet, seu celular, e declare comigo: eu creio no poder transformador da palavra de Deus. Eu abro meu coração e recebo a eterna, santa, infalível palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Já de algum tempo, e aí eu preciso que você abra o coração e não se distraia, ok? Já de algum tempo para cá, uma inquietação tem tomado o meu coração e o coração de algumas pessoas, que é a inquietação de voltarmos a algumas raízes. E amados, eu não sou um saudosista, eu sempre digo isso. Eu acho que coisas específicas ocuparam um tempo específico na nossa vida. E eu não quero viver o passado no presente. Mas, obviamente, há coisas que são atemporais. E há coisas que talvez num passado distante alguns de nós praticávamos. E no presente não praticamos. É desse tipo de coisa que eu tenho saudades. De coisas que talvez nós tenhamos deixado de praticar e não deveríamos ter deixado de praticar. E quando nós pensamos em voltar às raízes, em resgatar raízes, é desse sentimento. Mais do que hábitos, mais do que costumes, mais do que liturgias, é desse tempo, é dessa condição. É desse sentimento no coração, desse desejo, dessa fome, dessa sede. Aliás, é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Eu quero falar sobre sede do Deus vivo. Sejam sinceros, meus amados. No calor, você caminhou durante todo o dia. Você estava apressado ou você fez uma longa viagem. E aí você tem sede. O que você bebe? Alguns vão dizer Coca-Cola, refrigerante. Outros vão dizer, eu bebo um suco. Eu não vou ser hipócrita, querido. Contrariando a Regiane, eu ainda bebo refrigerante de vez em quando. Bem de vez em quando mesmo. Mas eu ainda bebo suco. Só que eu tenho esse problema, eu bebo Tang, gente. Tang é outro veneno. Eu acho que o Tang é tão nocivo quanto a Coca, não é? Não, a Coca não perde para nada, A Coca só perde para a lágrima do diabo, não perde para nenhum outro líquido. E amados, olha, muito embora alguns de nós bebamos um refrigerante ou bebamos um suco, sejamos sinceros, meus amados, o que realmente mata a sede? Água mata a sede. Se tem um líquido que foi criado para matar sede, é água. Na verdade, a sede já é a manifestação do nosso corpo, nos dando a entender que falta algo no nosso corpo. Todos sabemos que quase 70% do nosso organismo é composto por água.
Então a sede é a manifestação do corpo que está dizendo: eu não estou completo. Complete-me, por favor. Quando nós bebemos água, na verdade, nós estamos repondo a matéria-prima da qual nós somos feitos. E aí, meus amados, olha, sejamos sinceros, eu não sou um nutricionista, mas sejamos sinceros. Tem pessoa que é até chata, né, na maneira como insiste, e eu vou dar uma moral para você aqui nessa manhã. Refrigerante faz mal, e bom seria se nós não bebêssemos. Eu diminui muito, gente, muito mesmo, né? Em casa não entra refrigerante porque a Regiane não deixa, mas de vez em quando por aí, na casa de vocês eu bebo. Mas refrigerante é um veneno, gente, refrigerante é um veneno. Por exemplo, quem toma um copo de coca, precisa tomar pelo menos 32 copos de água, para desintoxicar o corpo do copo de coca que bebeu. Vocês sabiam disso, Léo? Vocês sabiam disso? Se você bebe um copo de Coca-Cola, para desintoxicar o seu corpo, você precisaria beber 32 copos d'água, para amenizar os efeitos nocivos do refrigerante. E aí alguns vão dizer: pastor, eu sou saudável, eu não bebo coca, eu bebo suco. Muito bom, só que suco não é água. Suco é água misturada. Você bebe suco com o quê? Com açúcar? Faz mal. Ah, pastor, eu bebo com adoçante. Faz menos mal, mas faz mal também. Ah, pastor, mas eu bebo frutas processadas no liquidificador. Não faz tão bem quanto a água, não é a mesma coisa. Então, não minta para você mesmo, não minta para você mesmo. Você precisa beber água. Aí alguns vão dizer 2 litros por dia, 3 litros por dia, 4 litros por dia. A última conta que eu ouvi do Lair Ribeiro. Quem segue Lair Ribeiro? Sigam Lair Ribeiro, ele é muito bom. O Lair Ribeiro disse que são 30 miligramas de água para cada quilo que você pesa. Sendo assim, eu que peso, não é da conta de vocês quanto eu peso, eu vou pegar outra pessoa. Você pesa quanto, Gabriel? 60. O Gabriel pesa 60. Teoricamente, ele deveria beber 1,8 litro de água por dia. Pega 30 mg, multiplica pelo seu peso, é mais ou menos a base de água que você deveria beber. De repente, outros têm uma outra conta aí. Eu conheço uma pessoa que bebe muita água aqui na igreja, que é o pastor Jorge. Você está bebendo quanto de água por dia ultimamente, pastor Jorge? 4 litros, 5 litros? O pastor Jorge está todo o tempo bebendo água e faz muito bem. Mas enfim, meus amados, o que mata a nossa sede, mata a nossa sede é água. E algumas pessoas vão dizer: pastor, eu não consigo beber água, eu bebo muito pouca água. E aí, o resultado de beber pouca água, gente, é o quê? É cansaço, é fadiga, né? Cansaço e fadiga são sinônimos, né? Mudanças ou alteração repentina de humor. Existem pessoas que são bipolares, e eu entendo a bipolaridade como sendo um transtorno que é tratável, mas muito do que algumas pessoas chamam de bipolaridade também é falta de água no organismo, porque a ausência de água, ela vai gerar essas mudanças repentinas de humor. Às vezes o marido fala: nossa, pastora, minha esposa estava um anjo, e do nada ela se transformou. Dá água para ela beber. Dá água para ela beber. Dificuldade de concentração. Ai, pastor, eu não consigo ler a Bíblia. Ai, pastor, eu vou ler a Bíblia, o meu olho embaralha, a minha mente começa a viajar, pastor, eu não consigo focar. Às vezes você precisa orar mais, porque às vezes é espiritual isso daí. Mas vai um conselho: bebe um copo d'água antes de ler a Bíblia, ou algumas horas antes de você ler. Você bebe água e você se concentra. Gente, eu não sei se isso funciona, não é uma simpatia não, mas eu ouvi, eu falei: vou fazer isso, né? Eu tenho um pouquinho de dificuldade de lembrar de coisas, é bem pouco, Mas aí Laí Ribeiro falou para mim, né? Falou para mim não, falou para um monte de gente, eu ouvi, né? Você bebe um copo d'água antes de dormir.
E aí você mentaliza o que você tem que fazer no dia seguinte. Quando você levantar, a primeira coisa que você vai fazer é beber água. E aí o seu organismo vai entender, ou vai fazer uma conexão entre o que você falou antes de beber água, antes de dormir, e o que você tem que fazer. E eu faço isso. Eu acho que não é uma simpatia não, né? Não é, lá em Ribeira é o médico. E aí eu faço isso. E sabe que melhorou bastante? Se vocês quiserem fazer, façam. Se não quiser também, não façam. Mas bebam água, gente, bebam água. Porque a ausência de água, ela produz essa dificuldade de concentração. Perda de produtividade. Ai, pastor, eu estou tão mole, eu estou tão cansado. Sejam sinceros, no calor a gente não fica mais mole do que no frio. Tem gente que é mole qualquer hora, né? Que é preguiçoso. Mas no calor você não sente aí esse cansaço? É falta de água, gente. Porque a falta de água no organismo vai gerar essa perda de produtividade. Por isso que às vezes eu vejo alguns de vocês dormindo numa pregação como essa, e eu falo, vai beber uma água, né? Porque a água devolve aí o foco, né? Então vai beber uma água, você que está cansado, e beba com mais facilidade, com mais frequência. E por fim, a falta de água vai gerar desidratação. Em casos mais severos, querida, a falta de água mata, né? A falta de água, mais do que qualquer outra substância no corpo do ser humano, ela mata. E aí nós vamos trazer esse conceito para a nossa vida espiritual. O salmista disse, a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo. O salmista está dizendo que, para que nós estejamos vivos espiritualmente, para que nós estejamos despertos e ativos espiritualmente, nós precisamos beber dele, nós precisamos beber dele. E aí quando alguém fala para nós que nós precisamos beber água, eu, por exemplo, eu vou dizer para o médico, olha, eu não bebo mais água porque eu não tenho mais sede. Eu bebo água na proporção da minha sede, e é verdade, nós temos esse hábito de beber na proporção da sede. E aí se você passa um dia inteiro sem sede, você vai passar um dia inteiro sem beber água. Tem pessoas que vão lembrar de beber água quando vão dormir. E aí ele pensa, meu Deus, não bebi água hoje o dia inteiro. E quando alguém diz, fulano, você precisa beber água, ele vai dizer, eu preciso de sede. E o salmista estava dizendo exatamente isso. Ele dizia, a minha alma tem sede. A minha alma tem sede do Deus vivo. E esses são dias, queridos, em que nós precisamos ser sinceros conosco. Por que talvez não temos bebido de Deus? Por que talvez não temos bebido da fonte que jorra para a vida eterna? Porque nos falta sede. Porque nos falta esse desejo, essa ânsia, às vezes essa angústia de beber da fonte, de beber diretamente do rio da vida. E se nós estamos nesse tempo de retornarmos às nossas origens, de resgatarmos raízes esquecidas com o passar do tempo, esse precisa ser um tempo em que a sede que há em nós, ela vai se multiplicar. Olhe, por exemplo, o que está escrito em Jeremias capítulo 2, verso 13. Põe Jeremias 2,13 para mim aí, Vitão, por favor. Jeremias 2,13 diz, porque o meu povo fez duas maldades. Porque o meu povo fez duas maldades. A mim me deixaram, primeira maldade, o manancial de águas vivas. E cavaram cisternas rotas, ou cisternas imundas em outras traduções, que não retêm águas. Jeremias, ou Deus está dizendo através do profeta Jeremias, o meu povo cometeu duas maldades. Eles deixaram o manancial de águas vivas, e eles cavaram para si cisternas imundas, que são incapazes de reter água. Dois erros, meus amados, que nos últimos dias a nossa geração de crentes tem cometido. Abandonar a Deus. Eu digo abandonar no sentido de preterir a Deus.
no sentido dele não ser a prioridade, no sentido de não darmos a Ele a primazia das nossas vidas. Quando Deus é só um detalhe, quando Deus, ou a nossa preocupação em adorarmos a Ele, é apenas mais uma das muitas preocupações que temos na nossa vida. Quando não fazemos dele, meus amados, o nosso alvo, o nosso motivo, a nossa razão de viver. Sejamos sinceros, nos últimos dias, e todo o meu respeito aos coaches, aos bons coaches, que deve ter algum bom coach por aí. Mas nós vivemos dias em que nós iniciamos uma corrida tão desenfreada, atrás de sucesso financeiro, que é bom, atrás de sucesso profissional, que é muito bom, atrás de estabilidade financeira, o que é muito bacana, atrás de estabelecermos uma família saudável, que é extremamente necessário. Só que o problema é que o preço para que alguns de nós cheguemos lá é renegar a Deus a segunda posição nas nossas vidas. Se Deus é o segundo na minha vida, se Deus é o segundo na sua vida, se Deus é apenas mais uma das nossas preocupações, não nos enganemos, nós abandonamos Ele. Nós estamos cometendo o mesmo pecado que Jeremias estava denunciando aqui. O meu povo cometeu 2 pecados. A mim abandonaram, manancial de águas vivas. E 2, cavaram para si cisternas imundas, que não podem reter águas. A falta de beber de Deus, mesmo que nós falemos que não, ela precisa ser suprida de alguma forma. Se eu não bebo da água da fonte da vida, a sede está ali, eu preciso saciá-la de alguma maneira. E o que Israel fez? O que alguns de nós estamos fazendo? Na ausência da água da vida, cavamos as nossas próprias cisternas. Cavamos cisternas imundas. Cavamos cisternas que não podem reter águas. Cavamos cisternas que talvez satisfaçam a nossa sede durante um tempo. Mas essas cisternas são incapazes de reter águas. Aonde está a nossa alegria? Aonde está o nosso prazer, meus queridos? Eu gosto muito, por exemplo, de viajar com a minha família. Eu faço umas viagens rápidas e baratas, né? O nosso segredo para viagens. Há um tempo atrás nós fomos para Joanópolis. Quem conhece Joanópolis aqui? Joanópolis é a terra do lobisomem. Está aqui pertinho de São Paulo, dá o quê? Menos de 200 quilômetros, né? Uns 120 quilômetros. E aí eu peguei Regiane e Davi, fomos para Joanópolis lá. Aí a gente almoçou num prato sujo lá. Prato sujo não, num restaurante de bairro bem simplesinho. R$14 self-service. Eu falei, estourei aqui mesmo. Falei, Regiane, come sem perguntar o preço, Regiane. Come sem perguntar o preço. E fomos para Joanópolis, ficamos o dia lá, visitamos a cachoeira. E quando eu estou voltando, o Davi está dormindo, babando, que é de praxe. E a Regiane fala, não, eu vou ficar acordada com você. Mas não, acaba dormindo e acaba babando também. Mas, querido, o sentimento de alegria quando eu volto de uma viagem como essa, ou quando eu estou numa viagem, é um negócio inenarrável. Como eu gosto de estar com a minha família. E às vezes numa ocasião simples, a gente vai no cinema, a gente, sei lá, vai comer uma pizza, ou a gente está junto em casa assistindo um filme. Que sentimento bacana, que sentimento legal. Que sentimento bacana é, por exemplo, conversar com meu netinho, né? Meu netinho está aprendendo a falar, e meu netinho fala, vovô, titia. E eu pego ele de vez em quando para passear, e ele começa a interagir da maneira dele. Que coisa preciosa é ter uma criaturazinha assim, ó, chamando você de vovô ou de papai. Essa vida nos proporciona algumas alegrias. O dinheiro nos proporciona algumas alegrias, né? Quero um iPhone 13. Você vai lá e compra o iPhone 13.
e o seu olho brilha, porque a vida lhe proporcionou comprar um iPhone 13. Glória a Deus por isso. Essa vida vai nos dar algumas alegrias. Passageiras, é verdade, mas algumas alegrias. Realizações pessoais, realizações profissionais. Pastor, passei no vestibular para a faculdade pública de medicina. Glória a Deus, o Tiago está trabalhando para isso, o Tiago do Clodoaldo de Livaneide, glória a Deus por isso. Pastor, fui promovido no meu emprego, entrei na empresa dos meus sonhos. Que alegria bacana, e a vida nos proporciona algumas alegrias. Nada disso, porém, se compara à alegria de dobrarmos os nossos joelhos, entrarmos na presença de Deus, fazermos daquele lugar o nosso lugar secreto. E de repente, o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, aquele que criou o universo, aquele que criou as galáxias, aquele que criou coisas que nós não podemos mensurar. Ano passado, cientistas lançaram um satélite, e é o satélite com a maior tecnologia até então empregada num satélite. E esse satélite, ele conseguiu localizar ou visualizar, na limitação de tecnologia que ele tem, esse satélite conseguiu localizar 350 mil galáxias. Quanto tempo demoraria para nós chegarmos aonde alcança esse satélite? 350 milhões de anos-luz. O que é um ano-luz, gente? O que é um ano-luz? O ano-luz, ou a velocidade da luz, é 375 mil quilômetros por hora. 375 mil quilômetros por hora. Então, o que é um ano-luz? Pega 375 mil quilômetros, multiplica por 24. Eu não sei quanto dá. Você tem um dia-luz. Aí você multiplica isso por 365. Você vai ter alguns bilhões, de quilômetros. E aí você multiplica isso por 350 milhões. Esse é o universo que nós conhecemos. Só que todo cientista é unânime em concordar que nós, mesmo com toda essa tecnologia, conseguimos conhecer uma fração insignificante do universo. Quando eu e você, que bebemos de fontes rotas, que talvez estejamos buscando alegrias passageiras para substituir a água da vida. Quando homens miseráveis, pecadores, como eu e você, dobramos os nossos joelhos e clamamos a presença desse Deus. O Deus que criou no mínimo 350 milhões de galáxias. Ele vem e atende a nossa oração. Ele vem e se coloca do seu lado. Eu não sei onde você ora. Eu não sei se você ora na cama. Eu oro no sofá, ou eu oro nessas cadeiras, ou eu oro na minha escada, no degrau de número 26. Ele senta do seu lado, ele senta do seu lado. Esses dias eu estava orando e eu fui lá para a minha escada e eu falei: Deus, senta comigo aqui, Deus, senta comigo aqui, Pai. Eu preciso de um Pai, eu preciso de Deus, eu preciso do Senhor comigo. O Deus que criou no mínimo 350 milhões de galáxias, Ele vem e Ele permanece ao seu lado. É desse tipo de sede, querido, que eu estou falando. É desse tipo de alegria que nós não vamos encontrar nesse mundo, nas riquezas, nos prazeres, naquilo que esse mundo oferece, nas portas que podem se abrir. Nada vai se comparar a isso, nada vai se comparar. Mas o que nós temos feito? Não temos bebido água, nós não temos bebido água. Por quê? Porque nós não temos sede. E quando nós temos sede, nós estamos cavando para nós mesmos cisternas rotas, cisternas imundas, que não podem reter água. João 4, a partir do versículo 24, vai dizer que
Jesus encontra uma mulher e ele fala: me dê água. E ela começa a dizer: como você sendo homem, o judeu pede para mim sendo uma mulher samaritana? E Jesus disse: mulher, se você soubesse quem está pedindo, se você soubesse quem fala contigo, você me pediria água. E aí a mulher já deu um piti. Ela diz: quem você pensa que é? Porventura você é maior do que o nosso pai Jacó, que tomou água desse poço, e deu água desse poço para os seus filhos, e deu água desse poço para os seus animais? Você acaso se acha maior do que o pai Jacó que me deu o poço? Ela estava dizendo: esse poço tem procedência. Esse poço aqui, o próprio Jacó bebeu dele. E Jesus disse: quem beber dessa água voltará a ter sede. Essa fonte é incapaz de saciar a sede que você realmente tem. E ele diz: mas se eu te der de beber a água que eu tenho para você, se você beber dela, você não mais terá sede. Porque essa água, ela tem um poder multiplicador. Essa água não apenas nos sacia, mas ela se multiplica dentro de nós. Jesus estava dizendo: não ter sede ao beber dessa água vai ser a necessidade básica que eu vou suprir. Só que não para em você. A água que eu tenho, ela vai matar a sua sede. Ela vai ser multiplicada em você. Ela vai jorrar a ponto de alimentar ou matar a sede de outras pessoas. Mas o que nós estamos fazendo, a exemplo daquela mulher? Nós estamos cavando as nossas próprias covas, ou as nossas próprias cisternas. E nós estamos orgulhosos da maneira como nós conduzimos as nossas vidas. Eu converso com alguns de vocês. E por educação, eu sei, ou talvez por acreditarem nisso. E aí fulano, está tudo bem? Nossa, pastor, está tudo bem, está tudo ótimo. E eu sei que com a maior parte de nós não está tudo ótimo, queridos. Se não estamos bebendo da fonte, alguma coisa está errada com a gente. O fato de você não ter sede, não significa que você não precisa de água. Aí se você vai no médico e você diz: doutor, eu não bebo água porque eu não tenho sede. O médico vai te dizer: então tem alguma coisa errada com você. Porque o normal é que pessoas tenham sede. O normal é que pessoas bebam água e sintam a necessidade de água. E nós estamos vivendo uma geração de crentes que não bebe de Deus porque não tem sede de Deus. Essa é uma manhã para nós sermos sinceros conosco mesmo, querido, e vermos em que abismo estamos caminhando. Ou à beira de que abismo estamos caminhando. As pessoas não têm sede de ler a Bíblia. A maior parte de nós somos analfabetos bíblicos, analfabetos teológicos. Uma boa parte dos que aqui se encontram, a única ocasião que vão abrir a Bíblia é numa pregação como essa, e às vezes nem abrem, porque a gente tem um data show. Mas nós não lemos, ou muitos não leem a Bíblia em casa, e não sentem a necessidade de ler a Bíblia em casa. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Quanto tempo você, jovem, passa assistindo vídeos de TikTok? Quanto tempo você está no Facebook, ou no Instagram, ou em outros aplicativos da vida? Quanto tempo gastamos na Netflix? Ou quanto tempo nós gastamos numa prosa com um amigo, com um conhecido? Não é falta de tempo, é falta de sede. E aí eu vou concordar com alguns de vocês: pastor, eu não leio a Bíblia porque eu não tenho vontade. Eu vou entender que é isso mesmo. Porque só bebe água quem tem sede. Talvez algumas pessoas cobram: fulano, você tem que ler a Bíblia, e você diz: eu sei, mas eu não tenho vontade. Da mesma maneira como alguém que está doente, o médico diz: olha, se você não comer, se você não se alimentar, você não vai sair de alta. O que o doente diz? Eu não tenho fome, como eu vou comer? E aí o médico vai dizer: pois enfim, enquanto você não comer, você não vai sair de alta, porque enquanto você não comer, você vai continuar doente. E nós insistimos em nos alimentar da nossa maneira. Nós insistimos em beber da água da vida somente quando nós, num evento esporádico, temos vontade. E eis aí o motivo de caminharmos na nossa atualidade,
em meio a uma geração de crentes superficiais, e vazios, e carentes, e doentes, e vitimistas, e iracundos, e pessimistas a respeito da vida, e imediatistas no sentido de querer viver pequenas doses de alegria que geralmente duram um culto, e depois eles voltam para a sua vida vazia, miserável, sem sede de Deus, porque não bebe da água da vida, bebem de Deus em doses homeopáticas, bebem de Deus em doses aí, ministradas com conta-gotas, numa reunião como essa, num evento, bebemos um pouco mais, só que não damos sequência, porque no decorrer da nossa semana, não temos sede de Deus. O salmista disse: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. João 7, versículo 37, está aí, Vitor? João 7, 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Essa frase de Jesus é totalmente desconexa ao contexto do ambiente onde ele estava. Ele estava numa festa, e ele se posiciona, e ele diz: aquele que tem sede, vem até mim e beba. Ele não tinha ali um tambor de vinho, ele não tinha ali uma talha cheia de água, ele não tinha ali suco, ele não tinha coca ali. Mas ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E nós entendemos o que ele estava dizendo. Jesus estava dizendo: eu posso matar a sede de vocês. Qual que é o nosso problema? Por que nós não vamos até ele da maneira como deveríamos? Porque nós não temos sede, querido, porque nós não temos sede. Quantos de nós temos orado madrugadas na presença dele, querido? Quantos de nós temos nos despertado nas madrugadas, movidos pela necessidade de orar? E aí nós somos bons de desculpa, não somos? Não somos, Eliette? Nós somos bons de desculpas. A gente diz: eu estou tão cansada, meu pai. Ah, meu Deus, eu trabalho tanto. Ah, Jesus, daqui a pouco dá 5:30 e eu tenho que trabalhar, e eu sou tão explorado, pai. Ah, dá um desconto para mim. Semana que vem eu oro na igreja. Não é falta de disposição, é falta de sede. A gente não levanta de madrugada com tanta frequência porque a gente não tem sede. A falta de sede nos impede de querer beber água. Você sabe que você precisa, eu sei que eu preciso. Só que às vezes eu não tenho vontade, você não tem vontade. Ou se a gente tem vontade, a nossa vontade é pequena, a nossa vontade é menor. As nossas justificativas são maiores. Ah, não, eu trabalho. Ai, não, pastor, a vida é corrida. Ai, a vida passa tão depressa. E olha, pastor, eu estou atarefado, eu estou cheio de coisas. Não dá, Deus, não rola. Jesus estava dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba. A água está aqui. Qual a única coisa capaz de nos impedir de beber da água que ele tinha, que ele tem, que ele deu para aquela mulher samaritana? É falta de sede. Então, se quem bebe pouca água, ele é cansado, fadigado, o humor dele altera com facilidade, ele é improdutivo, desidratado. Aplique todas essas consequências à nossa vida espiritual, porque é isso que a falta de Deus gera. É isso que a falta de Deus ou da presença de Deus gera em nós. Essa insatisfação com a vida, queridos. Essa bipolaridade espiritual em que muitos de nós vivemos. No domingo você quer ser um missionário e na segunda-feira você já está desviado. Eu acho que até Deus dos céus, ele diz: espera aí, meu filho.
São muitos altos e baixos, não dá para administrar aí. Essa bipolaridade espiritual, esse vitimismo, querido, de pessoas que querem ser mimadas por Deus e são frustradas porque Deus não vai satisfazer os seus caprichos. Coisa de gente que não bebe água, coisa de gente que está na igreja bebendo coca. Espiritualmente precisamos de água, mas a gente está tomando das nossas próprias fontes. 2 pecados cometeu Israel: abandonar a Deus e cavar as suas próprias fontes, beber o seu próprio suquinho, beber o seu próprio refrigerante, tendo à disposição a água da vida. E aí por que vivemos em uma geração de crentes tão superficiais, meus amados? Eu digo isso de modo geral. Falta de água, falta de beber água. Mas nos últimos dias, queridos, e eu aposto todas as minhas fichas nisso. Essa é a nossa esperança. Essa é a esperança para a igreja desidratada da nossa geração. Apocalipse 22, a partir do verso 17. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nos últimos dias haverá um clamor do Espírito e da própria noiva, para que essa esposa ou para que essa noiva beba, para que essa noiva suba para o céu hidratada. E eu entendo, queridos, porque compartilho da mesma humanidade, que às vezes nós não bebemos por maldade, ou mal intencionado. Não, eu quero ser um crente fraco. Eu duvido que muitos sejam assim. Não, pastor, eu quero ser um crente superficial mesmo. Não, pastor, eu quero ser um crente bipolar espiritualmente falando. Eu quero ser um crente fadigado, pastor. Eu quero ser um crente doente. Dificilmente alguém compartilhe desse sentimento. Porque estamos doentes, porque não temos sede. Se bebêssemos da água da vida, estaríamos bem, estaríamos atuantes, estaríamos vigorosos. Como não bebemos da água da fonte que jorra do céu, estamos doentes. E se a fonte está disponível, se ele disse: aquele que tem sede, vem a mim e beba, por que nós não bebemos? Porque não temos sede. O desânimo é falta de sede. Ai, pastor, eu estou desanimado, eu estou frustrado. Isso se chama falta de sede. Falta de sede. Você não tem sede, consequentemente não bebe de Deus e está doente espiritualmente. Não, pastor, na verdade eu estou chateado, eu estou magoado. Para de mimimi, para de frescura. Isso se chama sede, ou falta de sede. Falta de sede. Ai, pastor, me magoaram, puxaram meu tapete, empurraram os meus poços. Estou bebendo da fonte, querido, o que tem a ver? Estou bebendo da fonte, do que isso importa? Que 1000 se levantem contra mim, que 10.000 se manifestem, não tem problema, eu estou bebendo da fonte. Deus é bom, o diabo não presta, vou morar no céu, vou caminhar em ruas de ouro. Mas não, querido, a desidratação espiritual faz com que a gente seja suscetível ao mimimi. Ai, pastor, me desanimaram, me frustraram. E isso se chama falta de água. Isso se chama falta de água. Não bebemos de Deus. E é por isso que nós estamos vulneráveis a qualquer doença espiritual. Vulneráveis, queridos. Desidratados, cansados, improdutivos. Ai, pastor, eu não tenho ânimo para fazer nada. Falta de água gera improdutividade. Não, pastor, é que eu não me identifiquei com nenhum ministério da igreja. Mentira sua. É porque você não bebe água, querido. Porque você não bebe água. E por isso você está improdutivo. E por isso o espírito não consegue explorar o seu potencial. O dono da fazenda não tem confiança para dar o seu talento para alguém que não bebe água. É impossível colocar grandes responsabilidades
ou depositar grandes talentos. O que faríamos nós com os dons do Espírito Santo? Se estamos desidratados, não bebemos água, queridos. A quem nós enganamos? A quem nós enganamos? Temos um pouco de sede, a gente dá uma bebida e dá uma bicada no gole de água da vida e vamos viver as nossas próprias vidas. E a maior parte de nós, o restante da semana, você vai fechar a Bíblia aqui, você não vai abrir a Bíblia toda semana até o próximo domingo. Ai, eu quero que Deus fale comigo. Ai, Pai, abre o céu sobre a minha cabeça. Para de infantilidade. Meninos e meninas em Cristo, acostumados a tomar Coca-Colas espirituais, tangues espirituais. Ai, pastor, eu tomei um energético. Eu fui numa conferência e lá eu tomei um energético espiritual. Eu ainda bebo refrigerante, para minha tristeza, de vez em quando. Eu ainda gosto um pouco de um tangue, eu gosto de tangue. Mas Deus vai me libertar, Ele está fazendo uma obra. Antigamente eu tomava o suco, né? Então Ele está fazendo uma obra. Mas o que mata a minha sede é a água, querido. Quando aquele pigarro está aqui na garganta, não adianta, querido, não adianta querer mentir para você mesmo. É de água que nós precisamos. Não, pastor, é que eu não sou compreendido aqui, pastor. É que eu não tenho amigos, eu não tenho mentira, querida. Você precisa de água. Você precisa de água da vida. Você precisa de muita água. O clamor dos últimos dias é: o Espírito e a noiva dizem, vem. E Ele diz, quem tem sede diz, vem. E quem quiser, não é necessariamente quem tiver sede, quem quiser, diga vem. E Deus é tão misericordioso, queridos, que mesmo eu e você sendo relaxados, mesmo eu e você sermos lentos e tardios espiritualmente em tomar decisão, Deus é tão bom, Deus é tão misericordioso, que mesmo na vida de pessoas miseráveis, como aqueles que têm água diante de si e não bebem, Ele usa de misericórdia, e nos últimos dias, Ele mesmo se encarregará de gerar essa sede. E é por isso que eu quero orar com você nessa manhã, querido. Mais do que uma igreja emergente, mais do que uma igreja relevante, mais do que uma igreja que cresça, nós precisamos de homens e de mulheres que tenham sede, homens e mulheres cheios da água da vida, homens e mulheres saciados da água da vida, querido. Eles não apenas estão plenos, eles não apenas estão em paz, são maduros espiritualmente, mas aquilo que ele bebeu se torna uma fonte, que jorra para a vida eterna. Nós só conheceremos plenamente tudo que Deus tem para as nossas vidas, quando bebermos dele, a ponto dessa água transbordar, e nós sermos um instrumento na vida de outras pessoas. Talvez alguns nessa manhã diriam, pastor, vamos orar pedindo que Deus nos dê água. Eu não vou orar pedindo algo que Deus já deu, querido, é besteira isso, é besteira. Eu não posso orar dizendo, Deus, me dê esse tablet aqui, por favor, meu Deus, me dê esse tablet. Deus vai falar, você é bobo? Você é bobo? Você está pedindo algo que está na sua mão? Ai, Deus, nos dê água. Jesus disse, a água está aí, filho, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Não é perda de tempo pedirmos água. O que nós precisamos pedir nessa manhã é sede, para bebermos, amém? A água está aí, a maior parte de nós despreza ela. A água está aí. O Espírito Santo flui abundantemente no meio do povo dele. A água está aí, o problema é falta de sede. Nosso problema não é falta de água, é falta de sede. O problema da igreja nos nossos dias não é escassez de água, é escassez de sede. Eu preciso orar com você, querido, porque eu sinto essa necessidade.
uma sede desproporcional. É isso que nós precisamos, uma sede desproporcional. Há necessidade de algumas pessoas se prostrarem e orarem horas a fio. Não há essa necessidade, querido. Eu oro a Deus tudo que eu preciso em alguns minutos. Em alguns minutos eu oro a Deus pedindo tudo que eu preciso. Por que então algumas pessoas conseguem orar durante horas, fervorosamente? Porque foram batizadas com uma sede desproporcional. E é isso que Deus tem para nós, queridos. É isso que está ao nosso alcance. Uma sede sem medida, uma sede sem medida. E qual que é o segredo, querido, dessa sede desproporcional? É quando a água que nós bebemos após saciar a nossa sede, ela já não se limita mais a atender a nossa necessidade pessoal, mas ela jorra, ela transborda. E é por isso que eu posso estar 24 horas diariamente bebendo da fonte de Deus. Eu não vou me saciar, eu terei essa necessidade de, eu posso beber um pouco mais. Porque ela não permanece em mim, ela passa por mim. Ela me alimenta, ela mata a minha sede. Ela me purifica, ela me lava dos meus pecados. E ela continua atuando, ela continua agindo. Porque o Espírito é um rio e ele não vai parar em mim. É impossível represar o rio de Deus. Ele vai te encher, ele vai te lavar, ele vai te inundar. Mas ele vai transbordar, ele vai continuar correndo. Eu quero fazer um desafio prático para toda a igreja nessa noite, ou nessa manhã. É besteira nós ouvirmos uma mensagem que não se transforme em ação na segunda-feira. Senão é aquilo, ó, um conta-gotinha aqui, vocês bebem algumas gotas aqui e vamos viver as nossas vidas no decorrer da próxima semana, bebendo quase nada de água. Quero fazer um desafio, e olha, querido, nem é preciso muito esforço. Você divide pela metade o tempo que você tem gastado bebendo em outras fontes. Deus não vai te crucificar por você tomar um refri de vez em quando. Faz mal para a sua saúde, mas você não vai para o inferno por isso. Pastor, de vez em quando eu tomo um suquinho, não chega necessariamente a ser um pecado. É por isso que o nosso compromisso é dividir pela metade as fontes que têm saciado parte da nossa sede. Fique metade do tempo que você fica nas redes sociais, orando e lendo a Bíblia, e eu vou arrumar um problema para 60% da igreja, porque muitos de vocês permanecem horas a fio nas redes sociais, e ainda não tem estrutura para orar e ler a Bíblia 1 hora, 2 horas, 3 horas por dia. Eu arrumo aqui um desafio quase que impossível para alguns jovens e adolescentes, cuja média em frente a uma tela é de 4 horas por dia. Tranquilamente, 95% dos nossos adolescentes passam 4 horas por dia em frente a uma tela. Nossos adolescentes conseguem orar e ler a Bíblia 2 horas por dia, com a mesma intensidade com que estão colados numa rede social. Não consigo. Então isso é doença. Então isso é uma doença que precisa ser combatida. Então você está doente. Já vou dar o diagnóstico para você aqui. Cansaço espiritual, fadiga espiritual, inconstância, bipolaridade espiritual, desidratação. E qual que é a consequência se não tratado? Morte. Você vai morrer espiritualmente. Em algum momento você vai abandonar a fé. Se você é capaz de ficar 4 horas por dia em frente a uma tela e não consegue permanecer minutos lendo a Bíblia e se consagrando ao Deus que criou 350 milhões de galáxias, em algum momento você vai abandonar essa fé. Você é um sério candidato a perder a salvação e queimar o resto da sua vida no fogo do inferno. Simples e objetivo.
Se você é um homem que consegue tranquilamente assistir 90 minutos de jogo, 1 hora, na verdade, com intervalo, intensos ali, 2 horas intensas. Ai, pastor, eu não consigo, eu já tentei, pastor. Eu oro 15 minutinhos e eu já começa a me dar sono, porque eu tenho que trabalhar. Isso é doença, isso é doença. Isso vai matar você, isso vai acabar com a sua vida e precisa ser tratado. Mas, pastor, eu não tenho sede. Ele vai dar sede para você. Nos últimos dias, quem quiser beber, Ele vai prover a sede. Ele vai prover a sede. Você vai dividir pela metade o seu tempo de televisão, por exemplo. As coisas que te dão prazer. As redes sociais, o tempo de televisão. Ah, pastor, a minha vida é a minha família. A família é uma fonte muito grande de alegria, mas se a sua família toma o lugar de Deus, a sua família é um ídolo, os idólatras vão para o inferno e você vai para o inferno também. Então não idolatre a sua família. Ah, não, o tempo que eu tenho livre é para a minha família. Então o tempo que você tem livre, você vai dar a primazia para Deus. Pastor, não consigo. Então você está doente. E queridos, sejamos sinceros, talvez a maior parte de nós padeça dessa doença. Talvez a maior parte de nós precise ouvir essa palavra, porque você vai ser sincero com você mesmo. Você vai dizer, é verdade, Deus, eu preciso beber água, mas eu não tenho sede. Eu não tenho sede, pastor, o que eu faço da minha vida? Fique tranquilo, eu não tenho sede de vez em quando também, pelo menos não como eu deveria. Eu sinto que eu preciso beber muito mais do que eu tenho bebido. Eu sinto que eu tenho muito mais necessidade de Deus do que aquilo que eu bebo dele. E essas palavras também são para mim. Eu tenho as minhas fontes de alegria. Eu tenho as minhas fontes que eu bebo de vez em quando. Que não se comparam à água da vida, mas dão uma amenizada na sede. Eu também oro para que Deus me batize com essa sede. Ai, pastor, eu passo muito tempo trabalhando e eu não tenho tempo para beber. E nós trabalhamos por quê, gente? Eu trabalho pela minha família, eu trabalho porque eu tenho um projeto. São projetos e sonhos pessoais. Ah, mas é para a família, é para a sua família, a família é sua. São projetos e sonhos pessoais. Muitos deles nem levam em conta Deus. Nem levam em conta Deus. Então mesmo o nosso esforço às vezes ele é egoísta, ele é mesquinho. Estamos pensando em nós, estamos pensando na nossa família, estamos pensando em estabelecer um reino paralelo para nós. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso. Ou você só vai dar tempo para Deus quando terminar a faculdade que você está fazendo. Ou você vai ter um tempinho para dar uma passada no poço de Jacó e beber quando você terminar o seu TCC. Fica tranquilo, ele vai esperar pacientemente então. Ele vai se sentar nessa escada e vai esperar você terminar o seu TCC, para você voltar a orar e ler a Bíblia. Ele vai esperar os seus filhos crescerem. Porque a queixa de alguns de nós é a seguinte: ai, pastor, meus filhos são tão pequenos e eles me consomem tanto, pastor. Quando os meus filhos crescerem, eu vou ter tempo. E fica tranquilo. Ele vai sentar lá na escada de Betel que Jacó sonhou. Ele vai esperar sentado os seus filhos crescerem, depois os seus netos crescerem, para você ter um tempinho para beber dele. Não, pastor, eu só preciso equilibrar algumas contas. Ele vai esperar então. Ele está sentado lá, estou esperando fulano equilibrar as contas dele, para beber um pouco de mim. Ele não vai obrigar ninguém a beber água, querido. Não vai obrigar ninguém a beber água. Mas se não bebemos, estamos por nossa conta e risco. Não reclamemos de estarmos fracos. Não reclamemos de estarmos doentes. Não reclamemos de não termos aí estrutura para viver grandes projetos. Não reclamemos da mediocridade se não estamos dispostos a beber como deveríamos beber de Deus. Eu quero que o Espírito Santo gere em você nessa manhã um choque de realidade, a ponto de nós entendermos: estou doente, não sinto sede porque estou doente. E a oração que nós vamos fazer nessa manhã é: cura a minha falta de sede, Deus, gera sede em mim, para que no futuro bem próximo eu possa dizer como o salmista disse: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma anseia por ti. Era um sentimento quase que de desespero, querido, quase que de desespero. Ele dizia, gemendo: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo.
E ele não conseguia contar os minutos, porque ele diz: quando entrarei na tua presença? Quando eu estarei diante do meu Deus? Uma sede desproporcional que o levava a querer Deus. Sejamos sinceros, queridos. Temos bebido dessa maneira? Essa é a nossa sede? Não é, querido, não é. Essa é uma manhã para você que está doente, reconhecer que está doente, querido. Sem máscaras diante de Deus, por favor. Essa é uma manhã para reconhecermos, não é escassez de água, meu problema. É escassez de sede. Talvez alguns aqui estão secularizando a sua fé. Talvez alguns aqui estão secularizando o seu relacionamento com Deus. Não, pastor, olha, eu sou um cristão maduro, eu sou um cristão evoluído, você é um cristão doente, você é um cristão fraco, é por isso que você não consegue congregar. Se você que me assiste em casa diz: não, pastor, é mais de Deus e menos de igreja, você é um mentiroso, e você é um hipócrita, Você não consegue lidar com pessoas que pensam diferente de você, e é por isso que você não consegue congregar em igreja nenhuma. Seu problema não é ausência de amigos, seu problema é falta de sede. Você não consegue beber minimamente de Deus e Ele não te preenche. Você não se sente pleno nem dentro nem fora da igreja. É por isso que a maior parte das pessoas que estão fora da igreja, elas não se satisfazem estar fora da igreja. Elas estão do lado de fora da igreja falando mal da igreja. São ressentidos, que não conseguiram congregar, nunca conseguiram se sentir plenos. E nem do lado de fora da igreja ele consegue deixar a igreja em paz. Essa é uma manhã para pessoas doentes entenderem que estão doentes. Só que eu tenho uma boa notícia para você. Primeiro, estamos no hospital. E se você está doente, está no lugar certo. Pegue a sua senha, você em breve será atendido, amém? O doutor não falta em plantão, amém? O médico não falta em plantão. Ele tem um monte de enfermeira aí, mas o médico vem. Ao contrário de alguns, ele não bate o cartão e vai jantar, não. Ele vem e ele trabalha. Ele disse: meu pai trabalha dia e noite, eu também trabalho. Tem médico aí para atender você que está doente. Pastor, eu reconheço, eu estou doente. Beleza, você está no hospital, está no lugar certo. Você não poderia estar num ambiente melhor. E eu tenho uma segunda boa notícia para você. Você está doente, está num ambiente tranquilo, ou está num ambiente certo, está na companhia de outras pessoas doentes. Olha para o irmão que está do seu lado. Está doente também, está doente. Do contrário, nem estaríamos aqui. Talvez um pouquinho melhor do que você. Talvez algum irmão esteja um pouco mais derrubado do que você. Talvez alguns estejam em estado terminal e outros estão fazendo um tratamento aí. Estão na fila da cirurgia. Mas todos queridos. Ninguém está no... eu vou passar umas férias no hospital. Não, todos doentes. Miseráveis, pobres, cegos e nus. Olha, está todo mundo aqui. É um grande tanque de Betesda isso aqui. É um grande tanque de Betesda. A segunda boa notícia que eu tenho para você é: sorria. Sua doença tem cura, amém? Graças a Deus a sua doença tem cura. Como pastor, o que eu faço? Nós vamos orar, é simples. Por que eu não bebo água? Porque eu não tenho sede. Então Ele não vai dar um galão d'água para você levar para casa. A água está aí, ela é abundante. Ele vai multiplicar a sua sede. E essa oração que nós vamos fazer, é para isso que eu peço que você se coloque de pé. Nos últimos dias Ele vai misericordiosamente, não é porque a gente merece não, nos batizar com fome de Deus, nos batizar com sede de Deus. Vai abrir os nossos espirituais para uma realidade que esteve diante dos nossos olhos o tempo todo, mas que por algum motivo nós éramos incapazes de enxergar. E nessa manhã você vai dizer: Deus, abra os meus olhos então, para eu enxergar uma necessidade que eu não tenho. Um nível de maturidade, querido, que não chegamos ainda. Entender? Eu preciso meditar nas Escrituras. Eu preciso gastar tempo orando. Eu preciso gastar tempo me consagrando. Eu preciso periodicamente fazer um tempo de jejum, de matar a minha carne e dar vazão para o Espírito Santo agir na minha vida. Eu preciso estar sensível a Ele. Eu preciso beber dEle. Quando nós chegamos a esse nível de maturidade,
e percebemos que a sede que nós temos não é proporcional à necessidade de beber água que nós temos, então nós vamos orar a Deus pedindo que nos cure. Em primeiro lugar, nós vamos confessar a nossa falta de sede. Querido, não seja arrogante, não sejamos prepotentes. Ai, não, pastor, essa palavra aí para alguns faz sentido, mas eu estou bem. Mesmo você que está bem, dá para beber um pouco mais, querido. Dá para beber um pouco mais. Na verdade, dá para beber muito mais. Dá para beber muito mais. Dá para beber 1 milhão de vezes mais do que você tem bebido. Então nós vamos pedir perdão, porque não temos bebido. Quando alguém nos dá um presente e nós não pegamos, o que é isso? Falta de respeito. É uma indelicadeza muito grande. Alguém nos oferece, pastor Jorge, está aqui esse tablet de presente para você. Não, ele fez a coisa certa. Mas supõe, tá bom pastor, beleza, legal, bacana. E eu vou ficar aqui nem um bobão com a mão estendida assim, né? No vácuo. Exatamente isso que a igreja dos nossos dias faz com Deus. Ele continua gritando, querido, nas nossas festas aí, na festa da vida. Ele continua se colocando de pé, dizendo, aquele que tem sede, é simples, venha até mim e beba. Nós somos a geração que está deixando Jesus no vácuo. A água está aí porque não bebemos, porque não temos sede. Você vai pedir perdão. Isso é doença espiritual. Em primeiro lugar, nós vamos pedir perdão. Em segundo lugar, nós vamos pedir cura. Ele vai multiplicar a nossa sede, para que bebamos e saciemos. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, Espírito de Deus. Espírito de Deus, tem misericórdia de mim, meu Pai. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia da minha casa. Tem misericórdia da minha família, meu Pai. Tem misericórdia da nossa igreja. Tem misericórdia das nossas famílias, meu Pai. Tem misericórdia dos nossos líderes. Tem misericórdia dos nossos pastores, dos nossos líderes, meu Pai. Tem misericórdia dos nossos homens. Tenha misericórdia das nossas mulheres e dos nossos jovens e dos nossos adolescentes. Tem misericórdia dos nossos idosos, meu Pai. Tem misericórdia das nossas crianças. Tem misericórdia dessa casa, meu Pai, do mais velho ao mais novo. Tem misericórdia dessa casa. Confessamos o nosso mal, confessamos o nosso pecado. Talvez a exemplo de Israel, nos dias de Jeremias, temos cometido os 2 pecados. Temos deixado de beber do manancial de vida. E temos por nossa própria conta cavado as nossas cisternas imundas e bebido água imunda delas. Talvez a água que temos bebido mundo afora sacia a nossa sede, mas está nos fazendo mal. Está intoxicando o nosso espírito. Está envenenando a nossa alma, meu Pai. Porque não são águas que fluem do teu rio. E Deus, nós não queremos substitutos para a água da vida. Nós não queremos, meu Pai, coisas que pareçam mais agradáveis, mais atraentes, meu Deus. A água tem 3 propriedades. Ela é incolor, ela é insípida e ela é inodora. Ela não tem cor, ela não tem gosto, ela não tem cheiro. E talvez no mundo em que nós vivemos, temos bebido de fontes rotas, de fontes imundas. Porque tudo que queremos é colorir um pouco esta água. É dar um gosto que venha atender a nossa necessidade pessoal. Talvez alguns de nós estamos fracos e doentes porque temos aromatizado um pouco as águas que fluem do rio de Deus. Temos colorido elas para atender às nossas necessidades pessoais. As narinas de Deus, essas águas fedem. Ele chama esses mananciais, essas covas, essas cisternas, de cisternas imundas. E talvez alguns de nós estamos fracos e doentes, porque das fontes que temos bebido, estamos nos envenenando, estamos nos intoxicando. Eu disse que para cada copo de coca que uma pessoa toma, ela precisa tomar 32 copos d'água, para ter aí o efeito nocivo da coca dissipado do seu organismo.
É justamente por isso, queridos, que nós precisamos beber muito, 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 muito de Deus. Talvez alguns de nós temos nos contaminado tanto e durante tanto tempo. Talvez alguns de nós temos alimentado a nossa alma com tanto lixo e com tanta porcaria, e numa intensidade tão grande, que agora você precisa de muita, 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 muita água para te lavar. Talvez, queridos, a água imunda que bebemos nas esquinas dessa vida, elas geraram cálculos, como alguém que tem pedras no rim, porque bebe muito refrigerante, muito suco, muita coisa suja, e agora ele tem pedras no rim. E quando você tem pedra no rim, você vai no hospital, além dos remédios que você precisa, o que o médico vai te dizer? Você precisa beber muita, 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 muita água. Espiritualmente falando, a maior parte, se não todos nós, temos pedras nos rins. E não adianta mentir para nós mesmos. Esse lixo que nós acumulamos em nós durante anos a fio, sem beber de Deus, bebendo pouca água da vida, bebendo lixo, bebendo porcaria, gerou cálculos em nós. E agora, nos últimos dias, se você quer desfazer a maneira irresponsável como você viveu durante tanto tempo, você precisa beber muita água. É por isso que para beber muita água, nós precisamos do auxílio de Deus, para gerar em nós essa sede. Eu gostaria muito, querido, que você fizesse disso um dos objetivos da sua vida ao longo do término desse ano, ou da metade desse ano para frente. Gera em mim sede. Às vezes eu bebo água porque eu quero, às vezes eu bebo água porque eu preciso. E é dessa maneira que você vai conduzir a sua vida. A maior parte de vocês dá as mesmas desculpas e justificativas esfarrapadas que às vezes eu uso também. Não tenho tempo, pastor, estou cansado. É mais um sintoma da doença. É a negação. Não, eu estou bem, é mentira. A negação é um sintoma de quem está doente. Será, querido, que não está nos dias? Não interessa o quanto você trabalha, todo mundo trabalha. Você não é a única pessoa que trabalha, então não vem com essa conversa fiada. Não interessa o quanto você estuda. Você estuda e trabalha e deve fazer isso, porque você tem sonhos e projetos que são seus, e é muito bom isso. Mas não coloque a sua falta de sede na conta de Deus, ou na conta de estar fazendo algo maior, não. Os seus sonhos, por mais excelentes e bem intencionados que sejam, não se comparam aos sonhos de Deus. E se o preço para você viver projetos pessoais é não beber do rio de Deus, você está em pecado, você está em rebeldia. Você vai construir castelos que em algum momento vão desmoronar. Será que não está no tempo da gente voltar às nossas raízes? Aquele negócio bonito, querido. Eu não sei quanto tempo tem que vocês vivem isso. Você senta, ou você chega em casa, você está cansado, você quer dormir. Tudo que você quer é cair na cama e dormir. Mas o Espírito constrange o seu espírito. Já viveram isso? O Espírito Santo começa a constranger o meu espírito, o seu espírito. Ele fala, vai orar, meu filho. E você diz, Deus, eu estou tão cansado. Só que tem vezes que o Espírito Santo vence a nossa preguiça. E a gente vai orar. E eu não sei se, provavelmente vocês vivam isso também. Quando você ora sem condições, é um rio de Deus, passa por ali. Eu profetizo que nos próximos dias, e recebe isso em nome de Jesus. Alguns de nós vamos despertar 3 da manhã para orar. E você vai ter feito um combinado com Deus. Você vai dizer, Deus, eu vou orar das 3 às 3:30, porque 5:30 eu tenho que acordar. Eu profetizo que nos próximos dias, e olha, eu não estou falando de um padrão, mas eu estou falando de momentos de uma sede desproporcional. Você vai dobrar o seu joelho às 3 e vai levantar direto para ir trabalhar, querido. Porque a sede que Deus vai gerar em você é desproporcional. Eu oro por dias em que jovens e adolescentes dirão, pastor, eu estou conseguindo orar e ler a Bíblia 3 horas por dia.
E eu navego meia hora, 40 minutos, 1 hora no máximo nas redes sociais, pastor. Pastor, eu passei a semana sem telas diante de mim. Isso é possível, querido, isso é plenamente possível. Eu profetizo que nos próximos dias, alguns de nós vamos crescer espiritualmente numa velocidade desproporcional a que estávamos acostumados. Talvez você tenha 10 anos na igreja, 10 anos na fé, 10 anos caminhando, ouvindo mensagens, voltando para casa, retornando na próxima semana. E você é um anão espiritual, e você reconhece que é um anão espiritual. Você é um analfabeto bíblico, porque você não tem interesse de aprender. Eu profetizo um tempo de crescimento. Um tempo de crescimento desproporcional. Onde você vai crescer espiritualmente, onde você vai crescer biblicamente. Porque Deus não apenas vai te dotar dessa sede, mas vai te dotar também desse entendimento. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo, na obra redentora dele, que antecede os últimos dias, ele abra o nosso entendimento para uma revelação fresca dos céus. Ele gere em nós esse desejo, essa inquietação. Eu profetizo em nome de Jesus que não chegaremos atrasados no culto. E não é nem por uma regra de etiqueta, porque é falta de educação chegar atrasado. Profetizo em nome de Jesus um tempo em que estaremos ansiosamente do lado de fora da igreja, esperando o diácono abrir a igreja, pelo amor de Deus, pela sede de se prostrar na presença do Deus vivo, pela sede que Ele vai multiplicar em nós. É isso que o Espírito reserva para nós nos últimos dias. Batiza-nos com essa sede, Espírito Santo de Deus. Se você é exemplo daquele que vos fala, meu querido, reconhece essa doença, reconhece essa dificuldade de beber águas, confesse o seu pecado diante de Deus nessa manhã. Diga a Deus: eu estou doente, meu Pai. Diga a Deus: eu reconheço a minha doença. Diga a Deus: tu tens a cura, meu Pai, tu tens a cura. Batiza-nos com essa sede, meu Pai. Batiza-nos intensamente com essa sede. Os nossos homens e mulheres e jovens e crianças, meu Pai. Batiza-nos com uma sede desmedida, uma sede incontrolável, Pai. Uma sede desproporcional, meu Pai. Que a nossa alma tenha sede de Ti, meu Deus. Que a nossa alma gema e tenha sede de Ti. Que a nossa alma tenha sede do Deus vivo. Oh, levante sua mão nessa manhã e profetize em nome de Jesus. Diga: minha alma tem sede. Diga: Deus, a minha alma tem sede. Profetize sobre você mesmo dizendo: a minha alma tem sede. A minha alma tem sede do Deus vivo. Diga a Deus com o mesmo desespero com que as corças bramam e choram e clamam por águas, assim a minha alma está desesperada por Ti. Assim a minha alma tem sede do Deus vivo. Peça sede, querido, porque o rio nunca deixou de fluir. Peça sede, amado, porque ao contrário do poço de Jacó, a água que flui do trono de Deus não se secou. Peça sede, querido, porque é um oceano imenso no qual você pode mergulhar e beber abundantemente, desmedidamente, desproporcionalmente da água do rio de Deus. Nos dá sede, meu Pai, nos dá sede, Deus. Gera uma sede desproporcional em nós, meu Pai. Uma sede abundante, uma sede incontrolável, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Deixa eu correr, porque essa é uma manhã de Santa Ceia. O